Está com a gente, feito o contato com o Paulo Artacho, que é professor titular do Departamento de Física Aplicada da USP. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Paulo. Oi, bom dia ou boa tarde a todos vocês. É sempre bom conversar com o pessoal da Alesp. Gostaria que o senhor nos explicasse, o trabalho que o senhor desenvolve aí no Instituto de Física Aplicada, relacionado aos problemas ambientais, em especial, sobre as mudanças climáticas e a Amazônia. Olha, as mudanças climáticas são um dos maiores desafios que o Brasil e a humanidade vai ter ao longo das próximas décadas, né? Nós descobrimos recentemente outros desafios, como cuidar da saúde da população, com novas pandemias. Temos também o desafio da preservação da biodiversidade. Então, são desafios que a ciência tem que fornecer auxílio e respostas às necessidades da sociedade. E isso é uma das funções da ciência no estado de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho da palestra que o senhor vai realizar para o ILP. Em que consiste essa palestra? Quais os principais eixos dela, já que vamos entrar no assunto da floresta amazônica, que é a chave das questões das mudanças climáticas que nós temos aí no mundo, Isso, como você colocou, a Amazônia é uma das peças-chave na questão do enfrentamento às mudanças climáticas que já estão tendo impactos muito fortes no nosso planeta. A floresta amazônica é crítica, por exemplo, para a manutenção da chuva, que irriga o agronegócio brasileiro no Brasil Central. A Amazônia é chave no balanço de energia do nosso planeta e, ao mesmo tempo, a Amazônia está sofrendo ameaças com um processo desordenado de ocupação e também ameaças relativas às próprias mudanças climáticas globais que estão alterando, com o aumento da temperatura e a redução das chuvas, o funcionamento básico da floresta. Então, nós iremos discutir como deve se dar o equilíbrio entre essas forças todas no sentido de preservar um ecossistema que é crítico para a sociedade brasileira, que é a floresta amazônica. Agora, nos últimos tempos, temos observado discussões aí entre as políticas públicas do governo federal e que vem tomando, e os ambientalistas, Como é que o senhor analisa esse cenário? Veja, obviamente a sociedade brasileira defende a preservação dos ecossistemas brasileiros. Todos, não é só a Amazônia, Pantanal, Cerrado e assim por diante. Pesquisas de opinião mostram claramente que a sociedade brasileira não é favorável à destruição dos seus ecossistemas, porque ela reconhece a sua dependência em relação ao funcionamento natural dos ecossistemas e os serviços que esses ecossistemas fornecem para a nossa sociedade. Então, isso se contrapõe a ruralistas e ao agronegócio, uma parte do agronegócio que defende que, olha, vamos transformar a Amazônia em uma área de pastagem, plantar boi na Amazônia, porque isso é o futuro do país. Na verdade, essa visão não é correta, é a visão da preservação da Amazônia para as gerações futuras de brasileiros que vê nela um valor inestimável do ponto de vista da exploração da sua biodiversidade e da preservação dos serviços ecossistêmicos que a floresta fornece para a sociedade brasileira. Agora, professor, como conscientizar melhor a população da necessidade da preservação? Olha, eu acho que nós não precisamos conscientizar a população. Uma pesquisa recente do IBOP mostrou que 85% dos brasileiros são favoráveis à preservação ambiental. O que nós precisamos melhorar é a educação do setor produtivo, que não pode ver um ecossistema riquíssimo como a Amazônia como simplesmente uma área a ser desmatada, destruída para dar lugar a áreas que têm uma biodiversidade muito menor e que não executam os críticos serviços ecossistêmicos que a floresta amazônica produz, como, por exemplo,
trazer a chuva e o vapor de água que irriga o Brasil central e o sudeste do Brasil. Sem a Amazônia, nós podemos ter sérios problemas com os recursos hídricos brasileiros. Agora, professor, a fiscalização, né, o desmatamento ainda é muito falha. Como a gente pode melhorar essa questão da fiscalização? Não há a menor dúvida de que 95% do desmatamento são atividades ilegais, né? E, obviamente, qualquer país democrático se preza pelo respeito às suas leis, à sua Constituição. Então, o que nós vemos, por exemplo, são incentivos a invasões de terras indígenas que são legalmente preservadas pela Constituição brasileira. Quer dizer, o Brasil tem que deixar de ser um país onde a ilegalidade predomina para ser um país onde há um respeito mínimo pelas leis do nosso país. Então, isso é um trabalho que vai depender dos nossos legisladores, dos órgãos como a Polícia Federal, que tem que ir a campo combater crimes contra a sociedade brasileira, tais como a ocupação ilegal de terras na Amazônia. Agora, professor, como a tecnologia ela pode ser aliada desse processo todo e da própria preservação da Amazônia? Veja, a tecnologia é uma ferramenta-chave para isso, né? O Brasil acaba de lançar um satélite, que é o Amazônia 2, especificamente para o monitoramento dos nossos recursos naturais, né? Principalmente na Amazônia, e é uma ferramenta absolutamente necessária hoje para fornecer políticas públicas que sejam baseadas em ciência. Sem conhecer aonde está sendo desmatado, como está sendo desmatado, quais processos são responsáveis por isso, é muito difícil você estruturar uma legislação que proteja os ecossistemas que não seja baseada em ciência. Porque se ela não é baseada em ciência, mas baseada nos interesses específicos de um ou outro setor, toda a sociedade brasileira perde. Então, é absolutamente necessário o avanço tecnológico com satélites, com monitoramento em solo, com a pesquisa científica, para que a gente possa preservar os biomas brasileiros e conseguir manter os serviços ecossistemas que eles realizam para o agronegócio brasileiro e para todo o Brasil. Agora, professor, como a população local pode ajudar nesse processo? Olha, na verdade, nós temos que ter auxílio da população local, através dos municípios, dos governos estaduais e também do governo federal, né? Só uma ação coordenada entre esses três níveis de esferas governamentais pode realmente auxiliar na preservação do ecossistema amazônico. Então, o Brasil já mostrou, reduzindo o desmatamento da Amazônia em 80% de 2003 até 2012, que é possível, sim, reduzir o desmatamento praticamente a zero, né? E com ganhos ambientais e ganhos econômicos para a sociedade muito significativo. E para isso, como a gente já colocou, basta fazer as leis que já existem serem cumpridas. Então, a palavra está com o Ministério Público, com o sistema judiciário, para fazer com que a Constituição brasileira e as nossas leis sejam respeitadas. Agora, professor, vamos voltar ao ciclo ILP-FAPESP, que começa hoje às 15 horas, né? O senhor vai participar do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? E a equipe a qual o senhor pertence aí foi agraciada em 2007 com o Prêmio Nobel da Paz, né? Interessante falar sobre isso também. Sim, o IPCC é uma entidade intergovernamental, do qual, obviamente, o Brasil faz parte, né? Que é um órgão da ONU que faz uma compilação da ciência das mudanças climáticas globais a cada 4, a cada 5 anos. Isso é fundamental, porque para enfrentar esse gigantesco desafio que nós temos das mudanças climáticas, só juntando esforços com todos os países do nosso planeta. Se nós quisermos que nossos filhos e netos tenham um ambiente saudável,
não com um aumento de temperatura de 5, 6 graus centígrados, com muito menos chuva que possa inviabilizar a agricultura no Brasil, nós temos que juntar esforços científicos com o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que é um fórum interdisciplinar, multinacional, que lida com essas questões e tenta fazer recomendações baseadas em ciência sobre como nós devemos enfrentar esse desafio das mudanças climáticas. Tem solução e nós vamos conseguir. Professor, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp de hoje, encontro marcado às 15 horas, então, no ciclo ILP-FAPESP. Muito obrigado, Perfeito. Professor. Aguardo vocês todos lá. Tá certo. Então, hoje, a partir das 3 da tarde, tem o ciclo ILP-FAPESP aí, participação, né, do professor Paulo Artacho, professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP. Então, o painel de hoje à tarde, né, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas.